Terminei o técnico, e agora? O que eu vou estudar para as provas? Isso é o que muito aluno me pergunta, né? Depois que acaba o curso. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao Chamo Enfermeiro. No vídeo de hoje eu vou te passar um roteiro dos principais assuntos que você pode estudar para cair nas provas, né, dos processos seletivos, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e deixa já aqui depois o seu comentário para saber dessas dicas, o que você quer saber mais a fundo para a gente poder te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, faça um caderno resumo, um resumão. Para quê? Porque aí vai te ajudar. Sempre que você tiver que estudar para um processo seletivo, você não vai precisar pegar milhares de apostilas, nem de PowerPoints, nem de livros, porque você já vai ter tipo um resumão. Vou te mostrar o meu. Ó, esse caderno aqui é quase a minha vida para estudar, tá vendo? Tem bastante assunto, aí você pinta, você grifa, você cola material impresso. É muito bom. E sempre que eu preciso estudar para algum processo, eu já venho direto nele. Só se precisar que eu vou pesquisar em outras coisas, né? Em outros livros, ó, tá vendo? Ó, colei sobre marca-passo, sobre pá de eletro, todas essas coisas. Então, faça um caderno resumo, vai te ajudar bastante. Então, segunda dica do roteiro. O que você tem que saber? Os 5 momentos de higiene das mãos que caem em processo seletivo. Precauções de isolamento, como gotículas, aerosóis, precaução de contato, precaução universal, isolamento reverso. Então, tem que saber. Outro, as 6 metas internacionais de segurança do paciente, conceitos éticos, principalmente imperícia, imprudência e negligência, segurança do paciente, atendimento humanizado. O que você entende por humanização no atendimento, na assistência de enfermagem? Né, medidas de segurança para o paciente. Outra coisa, sinais vitais. Você precisa saber o padrão normal dos sinais vitais para você poder identificar as alterações, intercorrências, quando que é acionado o código amarelo, o código azul. Né? Muitas instituições já têm esse protocolo implantado e eles são baseados na aferição dos sinais vitais. Bom, então a gente já vai agora para oitava dica, assistência de enfermagem, né, nas patologias básicas, que são diabetes, hipertensão, o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, ou encefálico, que é o AVS, você pode achar também, infarto, insuficiência coronariana, insuficiência renal aguda e crônica, ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência respiratória, pneumonia. Então, assim, essas são patologias muito básicas que a gente tem que saber a assistência de enfermagem e os cuidados para elas, tá? Porque muita prova, muito processo, cai estudo de caso, então você tem que saber. Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos, tanto no pré, como no intra e no pós-operatório. Quais são os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter com esse tipo de paciente? Isso é importante. O atendimento ao ACLS ou a parada cardíaca, né, parada cardiorrespiratória, tem que estudar tanto os ritmos que são chocáveis, os que não são chocáveis, as medicações que usa no atendimento de uma PCR, porque com certeza cai. Às vezes eles pedem, descreve o atendimento, né, do ACLS, tanto básico quanto avançado. Terminologias também precisa saber, não todas, porque a gente não consegue, mas pelo menos as mais simples, as mais usadas, as que se referem, vamos supor, no aspecto da diurese, no aspecto da evacuação, no aspecto do vômito, na cloração de dreno, né, nos débitos de dreno, e tem tantas terminologias, de alteração dos sinais vitais, né, as terminologias normais, as que estão com alteração. Então tem que saber, porque nos estudos de caso, se você não souber as terminologias, você não consegue interpretar o texto. Os certos da medicação, tem que saber. Muitas vezes eles pedem para correlacionar o medicamento com a ação. Aí vai estar lá assim, ó, furosemida, haloperidol, ceftriaxona, Novalgina, um exemplo.
Aí vai estar lá, analgésico, antibiótico, antipsicótico, diurético, vai ter 2 coluninhas assim. Aí você tem que correlacionar, marcar o xizinho ou a alternativa lá, né? A, B, C, D. Então isso cai. Cálculo de medicação, o de medicação em geral mesmo, para saber miligramagem, tudo, mas também o cálculo de gotejamento de soro, microgotas e gotas por minuto, tanto em horas quanto em minutos, né? Também cai cálculo de insulina, penicilina, decadron, então estuda isso. Cuidados com dispositivos, né? Qual a assistência de enfermagem nos cuidados com dispositivo em relação a catéter nasointeral, catéter nasogástrico, gastrostomia, jejunostomia, como que é feita a medicação nesses dispositivos, como que se lava, como que é instalada a dieta, que tipo de dieta que vai, né? Catéter vesical de demora, cuidados com dreno, principalmente os drenos de tórax. Que mais? Catéteres venosos, tanto o catéter central quanto o catéter periférico, né, punção venosa. Quais são os cuidados para a gente evitar infecção, né, por corrente sanguínea, que são através dos catéteres. 15ª já, a gente tá. Ações de enfermagem para prevenção de lesão por pressão, né, que é o que fala hoje. Que é a úlcera por pressão, né? As famosas escaras antigamente. Quais que são as ações de enfermagem para a gente prevenir isso? 16ª, hospitais acreditados. Se você não sabe o que é acreditação hospitalar, também tem que dar uma estudada, porque a acreditação hospitalar nada mais é do que certificados que os hospitais conquistam devido à sua qualidade dos serviços prestados em saúde. Então tem a UNA, tem a Quemento, tem a George Commission, tem a ISO 14001, tem a ISO 9001. Então, hospitais acreditados, eles visam muito a qualidade na assistência do serviço que ele prestou, por isso que ele recebe esses títulos. E aí o que pode cair? Se você for prestar uma prova no hospital assim, que tem acreditação, eles vão querer saber sobre a segurança do paciente, eles podem perguntar sobre a qualidade da assistência, o encantamento do cliente, certo? Então você tem que dar uma estudada nisso. 17ª, dá uma olhada no site do hospital que você mandou currículo, né? Se for, dá uma olhadinha, porque você vai entender um pouco mais da visão, da missão, dos valores das instituições. E aí isso, depois que você passar na prova, numa entrevista vai te ajudar bastante. Dá uma olhada também em técnicas de redação. Muitos processos seletivos têm a prova e depois tem uma redação. Toma cuidado com o português, da maneira que você escreve. Se você tem dificuldade, dá uma olhadinha no YouTube aí, numas aulas básicas de português. Por quê? O pessoal hoje, tudo abrevia de qualquer jeito, tem erro de português absurdo, aí vai fazer a prova, o avaliador já olha e fala, misericórdia, não dá nem para entender isso aqui que ele escreveu. Então, atenção ao português, principalmente na hora de escrever, tá? Cuidado com as abreviações. Uma outra coisa, assim, se preocupa primeiro em estudar para você passar na prova. A entrevista é um outro momento, mas assim, se prepara bem para a prova. Geralmente a nota de cortes é 7, né, nas instituições. Então, assim, um passo de cada vez. Depois eu vou dar mais dicas se vocês quiserem, assim, de como se comportar numa entrevista, com a apresentação pessoal. Mas estuda bastante para a prova. Porque muitos são eliminados, assim, na primeira etapa. E tem já hospitais, bastante hospitais que você chega, você faz primeiro uma provinha no computador, né, no sistema deles, tipo 10 questões de alternativa. Você faz a prova lá. Se você não passar nessa provinha, você não vai nem para a prova escrita, né? E nessa época de pandemia, a maioria está sendo feito tudo online mesmo, mas se preocupa primeiro com a prova e as demais partes do processo, uma coisa de cada vez, tá bom? Esse vídeo fica por aqui. Tô vendo aqui se eu não esqueci de dar nenhuma dica para vocês. Mas esse vídeo fica por aqui. Compartilha com seus amigos, eu espero ter te ajudado.
Você sabe, tá com dúvida? Chama o enfermeiro. Tchau!